Existe um código de ética dos cristãos? Ou seja, será que existe algum corpo de doutrina, alguma fonte de valores e conhecimento que possa reger o modo de pensar e de agir dos cristãos em todos os tempos, em todas as partes do mundo? Nós vamos falar hoje sobre ética cristã. Bem, nós falamos na nossa primeira aula a respeito de ética e moral, vimos a diferença de uma coisa e de outra, falamos a respeito do aspecto ético no sentido geral, filosófico, na abrangência que o tema tem, e hoje nós vamos esmiuçar, especificar mais precisamente a respeito da ética cristã. Faça suas anotações, faça seus próprios pensamentos por escrito. Falei na primeira aula, repito aqui. O grande objetivo desse nosso módulo sobre ética e moral não é você entender apenas a respeito, mas é fazer com que você consiga viver de modo a aplicar aquilo que você vai entender e aprender sobre ética cristã, particularmente. Ok? Então vamos dar seguimento aqui, especificando a respeito da ética cristã. Na aula passada nós vimos que a ética é um tema que está dentro, vamos dizer assim, de discussões filosóficas desde a antiguidade dos tempos. Então, ética, para você ter uma ideia, se fala na Grécia Antiga bastante. Você vai ter, a partir de Sócrates e Aristóteles e outros grandes pensadores falando sobre ética. Você vai ter a ética sendo falada grandemente na Idade Média e na Idade Moderna também, e até na nossa contemporaneidade, como eu mencionei na aula passada, a gente tem ética praticamente em tudo. Ética no trabalho, ética no esporte, ética em todo lugar. Mas aí, a compreensão desse assunto com relação ao que nós estamos propondo aqui, que é a ética cristã, está dentro daquilo que alguns filósofos, alguns estudiosos gostam de denominar como uma ética religiosa. A ética religiosa é aquela que vai trabalhar um corpo de doutrina que vai ser a base para a prática daqueles que seguem determinada religião. Por isso eu perguntei no início desse vídeo, será que existe um corpo de doutrina, um grupo de valores que possa definir quais devem ser a forma de pensar e a forma de agir dos cristãos? E a resposta é sim. Qual seria o corpo de doutrinas, o conjunto de valores, qual seria o código para a ética de todo e qualquer cristão? A Bíblia. Veja só, ética cristã é o modo de viver do cristão. É como vive, aliás, é como viver e agradar a Deus. Onde nós, enquanto cristãos, podemos conhecer a forma correta, ideal de viver e agradar a Deus? Na Bíblia. Ou seja, a moral cristã são os valores expressados pela ética. Lembra que nós falamos da diferença entre ética e moral lá na primeira aula? A moral vai ser o corpo de valores e a ética vai pensar e praticar esses valores. A moral cristã vai ser construída de acordo com as Escrituras. Aí alguém pode dizer assim, mas então por que existem igrejas cristãs que pensam de um jeito sobre determinados assuntos, outras igrejas pensam de outro jeito? Em determinado tempo da história se pensou de uma forma, depois se pensou de outra, porque aquilo que se faz de interpretação do texto bíblico muda sutil ou gravemente a forma como nós vamos trabalhar a vivência, a prática daquilo. E isso também é ética. Então preste atenção. O fato de a Bíblia ser a base para a ética cristã não garante que em todo lugar e em todo tempo a ética cristã será idêntica. Por quê? Porque ela vai justamente, lembra que eu falei, sempre lembrando, a ética ela vai pensar, ela vai refletir sobre aquilo que se conhece, sobre aquilo que se tem como uma norma, um valor. E você vai decidir em cima desse pensamento se você pratica ou não, se você deve ou não praticar aquilo. Então, o comportamento ético do cristão, ele tem algumas balizas que seriam essas. Em primeiro lugar, compreender que os valores vêm
majoritariamente, pelo menos vamos dizer assim, da palavra de Deus, da Bíblia. Em segundo lugar, uma segunda baliza que a gente pode colocar aí, nós temos a questão da hermenêutica, a interpretação. Mas eu preciso colocar e vou mencionar algo importantíssimo, talvez uma terceira baliza aí para a ética cristã, que é a forma como você se relaciona com a palavra de Deus. Se você não sabe exatamente do que eu estou falando, eu quero lembrar você do nosso módulo lá no iniciozinho do nosso curso básico da fé cristã, sobre como manusear a Bíblia, como nós termos um relacionamento com a Bíblia. Se você não assistiu esse módulo, eu vou te aconselhar que dê uma pausazinha aqui, volta lá, faz esse módulo, depois volta aqui com a gente. Eu vou até colocar um card aqui em algum lugar para que você possa clicar aí e ir direto lá para esses vídeos, para esse módulo sobre a Bíblia. Por quê? Lá eu vou explicar bem essa questão, não é o nosso tema aqui, mas vou tomar como pressuposto e apenas falar superficialmente aqui. A forma como você se aproxima da Bíblia vai definir a maneira pela qual ela vai influenciar nos seus pensamentos e nas suas ações. Então eu tenho muitas maneiras de me aproximar da Bíblia, mas basicamente há três principais formas. Uma, eu posso me aproximar da Bíblia como sendo mais um livro. Existem muitos livros religiosos, existe o Alcorão, existe as sabedorias do budismo, existe o livro de Mórmon, existem muitos livros religiosos, a Bíblia é mais um desses. Eu posso me aproximar assim. Eu também posso me aproximar das Escrituras Sagradas com uma certa reverência, mas nem tanto, como quando alguém diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas existem partes na Bíblia que não são palavra de Deus, são coisas enxertadas, palavras de homens. Então eu já me achego reconhecendo que há a palavra de Deus ali, mas aí eu já me coloco um pouco insubmisso com relação à totalidade da sua autoridade. Por quê? Porque eu já fico com o pé atrás, imaginando e entendendo que há partes ali que não são palavra de Deus. Ou eu me achego com a terceira postura, que é a postura que eu vou recomendar particularmente, que você reconheça que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é mais um livro religioso, ela não contém simplesmente a palavra de Deus em algumas das suas passagens, mas ela é a palavra de Deus revelada ao homem. Se você se achega à palavra de Deus, à Bíblia, com essa atitude, você já tem declaradamente, ainda que de maneira subliminar ou inconsciente, vamos dizer assim, você tem declarado aquilo que manifesta a autoridade maior nesse relacionamento. Quem tem autoridade sobre quem? Eu tenho autoridade sobre a Bíblia ou a Bíblia tem autoridade sobre mim? Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu creio que ela carrega a autoridade do próprio Deus. Ela é a autoridade. Se eu me achego à Bíblia com esse princípio de que ela é a palavra de Deus e ela tem toda a autoridade, então ela vai compor para mim um corpo de doutrina, uma escala de valores, uma medida pela qual eu posso regrar a minha vida e compreender que, se eu aplicar na minha vida os princípios bíblicos, eu estarei fazendo a minha vida se adequar aos padrões de quem? Do próprio Deus. Entende como é um raciocínio, de certa maneira, lógico? A Bíblia vai regrar a minha vida e, ao regrar a minha vida pela Bíblia, eu posso assim estar cumprindo o padrão de Deus para mim. Então, quando eu coloco que a ética cristã é o modo de viver do cristão, é aquela prática que você faz pautado na palavra do próprio Deus, crendo que viver de modo adequado à ética cristã é viver e agradar a Deus. Viver como agrada a Deus. Ou seja, a moral cristã são os valores expressados pela ética, certo? Então, veja bem, eu estou colocando como base aqui que a ética cristã, ela é desenhada, ela é pensada, ela é praticada sobre a moral cristã. E a moral cristã, ela está enraizada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, eu e você, enquanto cristãos, devemos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, para extrair dela todo o conhecimento
a respeito da moral e do padrão divinos. Então, olha só, eu falei para vocês na aula passada que na história da humanidade, dentro do pensamento filosófico universal, pensa-se ética conforme o seu princípio fundamental. Qual é o princípio orientador fundamental de determinada ética? Em alguns casos será o próprio homem, em outros casos até a natureza. Nesse caso, da ética cristã, o nosso princípio basilar, fundamental, que vai orientar essa ética, é a vontade e o padrão de Deus. A ética cristã busca agradar a Deus. É a forma de viver do cristão que vai buscar corresponder aos padrões de Deus. E como é que eu conheço os padrões de Deus? Pela sua palavra revelada. Mas olha só, deixa eu colocar algumas coisas interessantes para vocês aqui. Existe um entrelaçamento da ética cristã com as filosofias do mundo, ou seja, de alguma maneira a ética cristã se relaciona com as filosofias que a gente vê no decorrer da história. Bom, a ética filosófica social, ela é permeada, ou seja, ela tem pontos de princípios éticos cristãos. Faltou até um Szinho aqui. A ética filosófica social é permeada de princípios éticos cristãos. E aqui eu trago o tema da graça comum. É que existem muitos pontos dentro da filosofia mundial, no que se desenvolveu no decorrer dos séculos, desde da Idade Antiga, da história antiga da humanidade, você vai encontrar muitos aspectos que são típicos e são conectados com a ética cristã. Então, só para a gente ter um apanhado geral, você vai ter, por exemplo, na Idade Antiga, na Grécia Antiga, você vai ter muitos filósofos, muita filosofia. A partir de Sócrates, começa a se falar de ética e se pensar ética. Mas dentro do conceito ético dos gregos, de uma maneira geral, se pensava a ética alinhada sempre à política. Não se dissociava a ética de política. O ser humano ético era um ser humano político responsável. O tempo passa e nós temos algumas grandes quebras, temos muitas grandes quebras aí no desenvolvimento desse raciocínio de ética no decorrer da história da filosofia. Mas um que vale muito a pena mencionar dentro do nosso escopo aqui, do nosso objetivo, é o que acontece durante a Idade Média. Você tem ali a patrística, a escolástica, que são escolas filosóficas, são períodos filosóficos que se desenvolveram bastante nessa época, e nós já temos uma troca da conexão da ética, que agora passa a ser com o divino. Ou seja, o ser humano ético já não é exatamente aquele ser humano que necessariamente faz da sua vida uma vida prolificamente política, mas trata-se de um ser humano que agora faz da sua vida uma vida conectada com o divino, com Deus. Então você tem uma quebra grande aí do entendimento da ética. A partir da Idade Média, depois da Idade Média, com a chegada da Idade Moderna, temos a questão do Iluminismo, temos o Renascimento, temos muitos aspectos históricos e muita coisa vai influenciar em pensamentos filosóficos que vão começar a acelerar uma série de múltiplos pensamentos dentro da ética. Então, por exemplo, você vai ter, a partir daí, da Idade Moderna, um monte de influências falando, por exemplo, que a ética ela precisa ser uma ética pragmática. A questão, acho que até usei como exemplo na primeira aula, falando um pouco sobre o utilitarismo. E dentre todos esses aspectos, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqueles que falam, por exemplo, que dizem assim, matar é errado. Acho que eu usei esse exemplo na primeira aula. Matar é errado, mas matar nem sempre é errado. Matar pode ser, em alguns momentos, pode ser certo. Por quê? Pode ser que em determinado momento aquela morte, aquele assassinato, matar alguém ali, trouxe um bem maior, salvou outras vidas, etc. Em outras correntes filosóficas vai dizer, não, matar é sempre antiético. A ética sempre tem que dizer que matar é errado. Matar é absolutamente errado. Então a discussão ela vai no âmbito filosófico de uma maneira vasta, vai embora. Mas o que interessa para nós aqui é perceber que
Obviamente, eu até coloquei aqui de uma maneira sintética, obviamente, uma completa síntese da moralidade cristã e filosófica é impossível, devido à transcendente natureza da ética cristã. Então, o que interessa para nós aqui é perceber que a ética cristã ela tem um entrelaçamento com a filosofia, com a ética filosófica social no decorrer da história mundial. Então, existem alguns aspectos parecidos, só que é impossível a gente pegar a ética cristã, pegar as éticas filosóficas e juntar e dizer uma coisa só. Um grande exemplo que eu gosto de usar para entender como as coisas se entrelaçam um pouco é, por exemplo, o Evangelho de João, quando João vai falar sobre o Logos. Ele vai dizer, logo no início do seu Evangelho, que Jesus era o Logos. E o que é o Logos? O Logos era um termo filosófico grego, utilizado pelos filósofos gregos, que dizia, que falava a respeito de uma essência muito maior do que a humanidade, muito maior do que todas as coisas, e que estaria na essência da criação e na própria essência de todas as coisas, por assim dizer, com perdão da redundância. E João vai dizer, olha, esse termo aqui que os filósofos descobrem e falam sobre ele, mas ninguém nunca encontrou, nós encontramos. É o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o Logos, ele é o Verbo vivo. Então, o que João está fazendo ali? Ele está pegando um aspecto da filosofia grega e ele está aplicando, praticando dentro daquilo que é a revelação divina, especialmente para aqueles que conhecem a Cristo. Então, não é aquela coisa de dizer assim, tudo que é filosofia mundana está errado. Nada do que o mundo tem para pensar, para apresentar, nada coaduna, nada se encaixa com a ética cristã. Não, não é assim. Inclusive, se você lembra do nosso módulo, vou fazer uma outra memória aqui de outro módulo nosso, quando nós falamos sobre a introdução aos evangelhos e aos textos neotestamentários, as cartas neotestamentárias. Se você não assistiu esse módulo, de novo, vou colocar aqui em algum lugar o card, vai para esse módulo, se prepara previamente, a gente faz uma caminhada aqui que faz um sentido lógico, tá? Então volta lá, assiste esse módulo, presta atenção em tudo. Existe um contexto histórico, filosófico, de pensamento, de entendimento, de evolução do raciocínio humano que interagem de uma maneira muito grande com aquilo que nós podemos chamar de ética cristã. Bom, mas o que eu estou dizendo aqui, que eu grifei aqui para vocês, é que uma completa síntese da moralidade cristã e filosófica é impossível, ou seja, totalmente não dá. Existem aspectos da filosofia social, histórica, grega, medieval, de qualquer época, que não se encaixa totalmente com a ética cristã, mas existem pontos de contato. Mas o principal motivo pelo qual as filosofias não conseguem nunca se encaixar totalmente com a ética cristã é isso aqui, ó. A transcendente natureza da ética cristã. E esse é o ponto que nós precisamos frisar aqui. Se você está tomando nota, escreve isso aí. A ética cristã possui uma natureza transcendente. O que significa isso? Temos um gráficozinho aqui para a gente dar uma olhada. Um gráfico de comparação. Temos a ética cristã e temos a ética filosófica. A ética cristã, aquela que temos explicado aqui de onde parte, de onde vem para onde vai, né? Vem da palavra de Deus, da revelação de Deus, e ela vai para o objetivo de se agradar, de se viver conforme o padrão divino. E a ética filosófica, ela é aquela que vai ser pensada pela filosofia, pela antropologia, pelas ciências humanas, tendo como o princípio fundamental o próprio homem, tá? Mas vamos entender aqui a diferença crucial, por que nunca vai casar exatamente e por que a gente precisa investir em ética cristã se nós queremos ser cristãos. A ética cristã, ela começa com a revelação. Então, a ética cristã, ela parte de uma revelação. Não foi o que alguém parou, pensou, raciocinou, mas foi algo que alguém recebeu como revelação. Revelação de Deus. A ética filosófica, por sua vez, ela não começa com uma revelação. Ela começa com a razão.
ela começa com o raciocínio, com pessoas pensando, olhando o mundo, vendo tudo ao redor e pensando, filosofando e raciocinando em cima das coisas. E vão pensando, olha, essa coisa funciona desse jeito, se eu agir dessa forma, se eu fizer isso dessa forma, se as pessoas forem por esse caminho, vai dar nisso, então é melhor a gente fazer assim, assim, assado. Dentro da ética cristã, não é um raciocínio, uma análise social, nem nada disso. É uma revelação que traz a base para o pensamento. E aí, com a revelação em mãos, a ética cristã possui a verdade. A ética cristã, ela começa com a revelação, e por ela começar com uma revelação do Criador, portanto, o ser absoluto, perfeito, conhecedor de todas as coisas, então a ética cristã possui a verdade. Por quê? Porque não foi homem nenhum. Se algum homem, ser humano, que é falho, pecador, cheio de erros e problemas e pensamentos desnorteados, a gente não poderia afirmar que essa ética possui a verdade. A gente iria dizer, bom, é uma ética talvez boa, mas tem seus problemas. Mas se a ética cristã ela parte da revelação do ser perfeito que é Deus, então ela possui, ela detém a verdade, ok? Já na ética filosófica, como ela começa com a razão, ela é fruto de pensamentos humanos. Não significa que ela não tenha aspecto de a próxima aula. Te vejo lá.